Olá, meu nome é Rogério Andrade da Silva, sou do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vou falar sobre a atividade contextualizada da matéria Organização e Arquitetura de Computadores. Meu assunto é a Unidade Central de Processamentos. O que é, para que serve e como funciona. A Unidade Central de Processamento, ou CPU, também conhecida como processador, é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados. A CPU tem papel parecido ao cérebro do computador. O termo vem sendo usado desde o início de 1960. A forma, desenho e implementação mudaram drasticamente desde os primeiros exemplos, porém o seu funcionamento fundamental permanece o mesmo. As operações são tratadas em diferentes componentes: a ULA, a unidade central e os registradores. A ULA é uma unidade lógica e aritmética, é um circuito digital que realiza operações lógicas e aritmética. A ULA é uma peça fundamental da unidade central de processamento e até dos mais simples microprocessadores. É, na verdade, uma grande calculadora eletrônica do tipo desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, e sua tecnologia já estava disponível quando os primeiros computadores modernos foram construídos. Unidade de controle. A unidade de controle é responsável por gerar todos os sinais que controlam as operações no exterior do CPU e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento interno do CPU. A apoiá-la terá a colaboração de uma outra estrutura e o decodificador de instruções. É a unidade de controle, sendo esta uma UTM, a responsável pela abstração das diversas máquinas virtualizadas dentro do sistema computacional. Ou seja, ela é a responsável pela exata expressão de software que rodam internamente ao PC em determinado momento. Sem ela, o computador seria uma máquina de função única, não sendo possível o processador. Registradores. O registrador de uma CPU é a memória dentro da própria CPU que armazena N bits. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória. Sendo assim, é um tipo de memória mais rápida e financeiramente mais custosa. Apesar do alto custo por bit armazenado, sua velocidade de acesso é essencial para o funcionamento dos computadores modernos e, portanto, são incluídos, ainda que em menor capacidade, mesmo em processadores de baixo custo. Lembrando que os registradores são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário. São utilizados na execução de programas de computadores, disponibilizando um local para armazenar dados. Na maioria dos computadores modernos, quando da execução das instruções de um programa, os dados são deslocados da memória principal para todos os registradores. Então, as instruções que utilizam estes dados são executadas pelo processador. E, finalmente, os dados são movidos de volta para a memória principal. Referências.